Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin in the Game, esse programa da Nord onde a gente fala sobre convicções de investimento e como esse mercado está muito difícil. A gente gosta de trazer aqui gestores macro com muita experiência de mercado. Vou falar o currículo aqui do André Raduan, mas ele tem mais de 25 anos de mercado financeiro, né? Boa parte dele fazendo gestão macro, né? Passou pela Modal, Nobel Asset e passou por uma escola, né, conhecida no mercado, que são as famílias do Itaú Red e Red Plus, né, que tiveram resultados espetaculares nos últimos tempos, até fundar a Genoa em 2020, uma casa que hoje tem 15 bilhões de reais sobre administração e gestão. Raduan, tem um outro detalhe, foi o chefe da Marília. Exatamente. O primeiro chefe da Marília. Ela passou aqui, entrou e falou assim, meu chefinho. Você quer saber tudo que a Marília aprendeu aqui, ó, fonte da inspiração. Podres também. Pô, essa é a parte boa. Não tem nenhum. E aí, tudo bom, Raduan? Tudo bem, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Luiz, e aí, tudo certo? Tudo tá bem. Pronto aí para fazer as perguntas? Foi um prazer, porque eu conheci o Raduan, na verdade, no Itaú também, né? É verdade. E, pô, a gente tinha mais medo dele antes, quando a gente tava na parte de economia, eles ficavam lá e pediam cada coisa cabeluda pra gente, cara. Mas eles são fantásticos, assim, tanto ele, o Raduan, o Mariano, o Emerson, todo mundo é espetacular, assim. E é um dos grandes sucessos dessa nova geração, né, de gestores que vieram, né, das assets, né, então eles, Capstone, toda essa turma, né, que conseguiu aí passar a barreira da reabilitação, né, de conseguir ter um tamanho, né. Um mercado super difícil também. Legal. Então, um prazer, Raduan, ter você. Obrigado. Vamos falar sobre muita coisa aqui hoje. Raduan, eu queria que a gente começasse aí com um assunto talvez mais voltado para o internacional primeiro, até a gente vir para o Brasil. A gente teve aqui alguns solavancos importantes, né? A gente teve aí a quebra do Silicon Valley Bank e isso trouxe um movimento muito maluco na taxa de juros americana, né? Acho que a taxa de juros americana não caía 100 bips, né? A taxa de juros curta aí de 2 anos não caía 100 bips, né? 1%, desde 1987, né? Hoje, enquanto a gente estava aqui começando, mais uma história aí do Credit Suisse de um possível quebra ou ter que ter algum tipo de resgate, né? Como é que você está vendo esse cenário internacional, né? O que a gente pode esperar? Se assim, você está vendo que é a hora de tirar risco das carteiras, enfim, como é que vocês estão se posicionando nesse sentido? Tá, vamos lá. Bom, obviamente é um cenário bem fluido, né? Tá acontecido, é muito recente, né? Até quinta-feira passada a gente não tinha muito isso aí no radar, né? Eu vejo assim, obviamente, né, essa crise é uma crise bancária que tem acontecido. Ela é bem diferente de uma crise que aconteceu em 2008. Crise de 2008 você tinha uns ativos que não eram saudáveis, né, os ativos podres lá, os mortgages lá que não valiam nada, e à medida que aqueles mortgages foram dando default, foram dando delinquency, os bancos sobraram com um monte de ativo que começaram a ser questionados, até ativos bons começaram a não valer nada. E com a quebra da Lehman, que era um banco grande que tem um monte de contrapartes, vocês imaginam que aí deu um freeze no mercado completo, né? E aí a gente sabe todas as medidas que o governo fez, o Fed fez. Essa aqui é uma crise muito mais de descasamento entre passivos e ativos e uma crise muito mais de duration. Todo banco meio que capta no curto prazo, empresta no longo prazo. Nos Estados Unidos, né, aqui no Brasil é muito comum a gente prestar no floating também, né? Então é CDI+, então você está mais casado, né? Os Estados Unidos não, eles sempre têm mais pré-fixado. Outras economias também são mais floating, por exemplo, Canadá, você empresta no mortgage que é floating. Então esse risco pré-fixado acaba ficando, no caso do Canadá, para o cliente final. Ele que vai ver o seu custo de dívida subir rapidamente, o banco está um pouco mais tranquilo. Nos Estados Unidos, você pega no sistema, né? É todo no sistema bancário, nas assets, nos fundos, né? Que acabam, principalmente os fundos money markets, ou os fundos meio de risk parity, eles acabam assumindo esse risco. E o que a gente está vendo é o reflexo da alta do Fed, com uma alta muito rápida, 475 basis points, que torna esse descasamento. Sim, o caso do Silicon Valley é um caso que era um caso mais extremo, né? Você tinha muita coisa ali que já estava dando prejuízo, né? Aqueles hold to maturity, né? Que você não marca mercado. À medida que ele foi tomando saque, ele começou a ter que marcar mercado e aí virou a bola de neve. Tá?
Só que eu acho que, assim, outros bancos estão nessa situação. Eles já teriam problema de profitabilidade, já estavam com problema de profitability. Né? Você está captando a 4, 5, você está com a sua carteira, a treasury invertida, a curva invertida, você começa a emprestar mais baixo, a sua carteira toda está rodando já numa taxa de juros anteriores. Normalmente você não faz muito hedge lá fora. Então, assim, já tinha esse problema, tá? Que a gente estava observando até. A gente estava meio short em bancos de US, no virado do ano, etc. Mas, assim, era um case mais de profitability negativo. E agora virou um case de depósitos, de corrida bancária. Eu acho, assim, é diferente de 2008, que você não tem tanto esse risco de contraparte, né? Então, eu acho que você não vai ter um freeze imediato no mercado. Mas, assim, acho que, assim, a gente ainda vai ver outros bancos regionais com problema, tá? Eu brinquei outro dia lá, mas pô, o Fed fez uma bazuca. Ele está emprestando dinheiro, tomando como colateral vários ativos, né? Mas assim, primeiro, você tem ativos que não são colateralizados, você não consegue um empréstimo, sei lá, para empresa X ou para, sei lá, para loja da esquina, você não consegue. Então, dependendo do nível de resgate que você toma, não tem muito jeito. E o profitability também, o Fed não é esse que vai salvar, né? Então, bancos provavelmente vão apresentar prejuízo. Então, assim, eu me lembro um pouco mais do que foi uma crise lá nos anos 80, 90 dos Savings and Loans, que foi mais ou menos o mesmo motivo. Lá na época o Paul Volcker subiu os juros para combater a inflação, e aí começou a ter esse descasamento também. E foi uma coisa mais não tão aguda, foi uma coisa mais... O Federal Reserve, o governo entrou um pouco em cima... E aí aquilo dali foi aos poucos, né? Um banco quebrava, um outro quebrava. Eu acho que a gente vai viver um ambiente de aperto nas condições financeiras, no aperto de condições de crédito. Esses bancos vão perdendo profitability, vão tendo problemas. Então, assim, eu acho que assim, é muito cedo para dizer que o negócio acabou. É claro que a gente, desde 2008, tem muito mais... ferramentas, né, em place, regulação também. O setor bancário era bem mais desalavancado que era na época. As próprias empresas e as famílias americanas, desde 2020, desalavancaram bastante, né, com todos os estímulos que foram feitos. Mas é inevitável, assim, você vai ter dinheiro no First Republic. First Republic, se ele para reter dinheiro, ele vai ter que pagar mais com o JP Morgan, que o Bank of America, vai piorar a profitability dele. Sim. Se tem um nome, tá? Assim, agora, faz algum sentido a gente ter visto esse movimento? A gente estava falando de aumento de 50 bips na próxima reunião, depois eventualmente mais 25. De repente o mercado passou a precificar de que... Hoje é zero, quase. Zero. Não, né? E é baixa. Não só, né? A curva também inverteu, né? Antes as quedas eram em quase 2024, né? Agora tem queda já agora, assim. No meio do ano. Do meio do ano, 3 meses pra frente, né? Faz algum sentido isso, assim? Porque... Eu acho que faz, assim. Primeiro, né? Assim, essa situação ela vai gerar uma contração de crédito, né? Você vai ter os bancos, esses bancos, mesmo que os que sobrevivam, os regionais, eles vão virar meio que banco zumbi, né? Eles vão ter que fazer dinheiro, né? Eles estão tomando depósito, mesmo descontando o dinheiro lá no Fed. Ele desconta lá o dinheiro no Fed a 4,75. Então, assim, eles vão ter que fazer caixa. Então, eles vão perder muita capacidade de empréstimo, né? O cara que se beneficia, que são os grandes bancos, né? Normalmente não estão operando no mesmo nicho. E certamente também vão recolher um pouco o crédito para, né, esperar para ver. Então, assim, então tem uma contração de crédito. Quando a gente olha aquele, por exemplo, Financial Conditions, né? Que bota... os spreads das empresas lá fora, assim, ele subiu um pouquinho, mesmo com esse juro fechando, que foi quase na magnitude de 100 bens, eu acho que agora é 100 bens mesmo. Ele até sobe um pouquinho, nada demais, mas assim, a queda de juros foi mais que offsetada por essa piora de risco. E acho não, essas medidas, essas métricas, não pegam ali o que é o crédito, o problema do estoque de crédito, né? Você tem um aperto de spread, mas você também tem uma oferta menor de crédito, né? Então eu acho que faz sentido o Fed falar, olha, ele precisa fazer ele precisava fazer um aperto monetário para gerar um aperto nas condições financeiras. Realmente a economia americana estava muito aquecida, tá? Apesar de alguns setores já sofrerem. Agora eu acho que o aperto está vindo por outro lado, é um lado que ele não gostaria, eu acho que é indesejado para todo mundo. Mas assim, sem dúvida, se tem um aperto aqui, eu tenho que afrouxar um pouco aqui.
é muito difícil saber se a próxima reunião vão entregar o 0 ou o 25. Ele vai ter muito mais informação que a gente, né? Ele tem lá o volume de depósitos que está saindo, com a contração, com a abertura no spread online praticamente, né? Mas assim, eu acho que você está numa situação que você pode, né? Você troca de um lado a chance de você subir juros e aprofundar esse problema, e aí você fazer um aperto de condições financeiras mais forte que você gostaria, mais grotesco, contra você descobrir que daqui a algum tempo as coisas se acalmaram e você ter que eventualmente fazer de tudo de novo, tá? A barra subiu um pouco também, né? Assim, antes eu lembro que a discussão era assim, se o CPI vier um pouquinho mais forte, puta, a chance de 50 aumenta muito, né? Não, ele hoje botou... se o CPI não vier muito, muito forte, tipo, talvez ele dê 25, assim, O né? Powell botou na mesa os 50, sei lá, acho que foi quarta passada. Assim. Só que agora, sinceramente, de novo, muito fluido, acho que ele vai ter muito mais informação que a gente, mas eu diria que eu acho que o cenário básico hoje é fazer uma pausa mesmo, sinalizar que é uma pausa, que se as coisas acalmarem, ele retoma um ciclo de tightening. Porque é isso, você tem esses dois riscos, mas eu acho que o risco do você fazer um tightening e as coisas piorarem ainda mais, me parece que assim, é mais difícil combater. Tudo bem, ele pode sair cortando juro logo ali na frente, né? Mas são coisas mais difíceis de combater, você não sabe ao certo quanto que é o problema bancário. Agora tem essa questão que você mencionou do Credit Suisse. O Credit Suisse já é um pouco diferente, que já é um banco que vinha tendo problema há algum tempo, de rentabilidade também. Mas esse sim tem grandes riscos de contraparte, né? Tem prime broker, é um problema, não é nos Estados Unidos, mas é um problema que pode também afetar ali os bancos que têm contraparte, né? Sim. Eu ia perguntar sobre bolsa, né? Porque assim, a gente viu esse movimento no juro, e na bolsa os setores se comportaram, ainda que a bolsa não tenha caído tanto assim, né? Se for olhar, hoje estava caindo 2 quando eu vim para cá. O né? S&P? Mas assim, financials afundou, né? Energy deu uma ajudada, assim. Como é que vocês estão vendo essa parte de bolsa? Vale a pena fazer direcional, assim, vamos shortear o S&P? Ou realmente vai ter que ser esse setor ou outro? A gente está um pouco short no S&P, sim, tá? É uma posição até que também tem um long em Brasil, tá? Assim, eu acho que a gente já carregava há um tempinho. Eu acho que assim, o Brasil está muito descontado, tem umas empresas extremamente baratas, a gente tem um back de uns juros muito altos, então assim, eu acho que a gente está mais, assim, menos alavancado, né? E o US, assim, eu acho que essa crise vai trazer uma recessão mais perto, tá? Ela viria, eu acho que de qualquer forma, ela viria pelo aperto do Fed, provavelmente vai ter que subir de 6. Agora esse aperto está vindo de um outro jeito, mas eu acho que a gente está meio que contratado a uma recessão, meio que anyway. É um trade difícil, né? Essa S&P é um trade difícil. Ao mesmo tempo que, sei lá, você tem esse afrouxamento monetário, o duration da bolsa, a bolsa ganha uma sobrevida. Mas eu acho que é inevitável, se você viver num mundo que você ainda tem inflação muito alta, você também não vai conseguir botar você não vai conseguir afrouxar tantas condições financeiras de modo a meio que salvar o S&P, né? Ou salvar a economia. Parece que os americanos ainda estão numa lua de mel com a bolsa, né? Ganharam tanto dinheiro durante tanto tempo que, assim, começa a pintar uma recessão, aí então o Fed não vai subir tanto juros e a bolsa se anima e volta a subir de novo. Isso aí. Só que o Fed não subir tanto juros não significa que as condições financeiras vão afrouxar. Vão melhorar, Ele pode ficar no 5 lá em cima o tempão, né? Não, e mesmo o resto, os spreads piorarem tanto, né? A bolsa cair, né? Enfim. Mas a gente pensa muito sobre isso que você comentou, assim. Eu acho que tem um pouco do reflexo, assim, quando você fez a expansão na crise agora do Covid, você fez uma expansão fiscal muito grande, de 10, 12% do PIB. A gente fica, a poupança das famílias agora está encolhendo. É verdade, a poupança da família está encolhendo, o setor bancário vai encolhendo isso, mas ainda tem, né? Então, se eu jogasse 12% de PIB na economia, de fiscal, tudo bem, aquele setor mais, né, a classe mais baixa da economia acaba consumindo tudo, a mais alta recebe esse dinheiro, faz poupança, e essa poupança ela tem que ser investida em algum canto, né? Então, assim, esses 12% do PIB, esse aumento da expansão fiscal, acho que inflou os múltiplos, hein? Ela infla os ativos, né? Sim. De tanto de renda fixa. É uma inflação de ativos, no final das contas. É uma inflação de ativos, no final das contas. E eu acho que aos poucos está corrigindo, à medida que essa poupança está sendo consumida, mas ainda tem. Então, assim,
Eu só pontuo assim que eu não gosto de olhar o PI e falar, pô, esse PI, nossa, mas tá muito caro. Ele tem que ser um pouquinho mais caro mesmo. Não tem que ser muito, mas ele tem que ser um pouco mais caro, porque teve essa expansão monetária, de fiscal mesmo, né? Fora monetária, mas teve a fiscal muito grande que ainda não saiu do sistema. Não, legal. Lá fora tem algum, assim, ativo que vocês gostam mais, assim, olhando, só pra gente encerrar essa pauta internacional, tem, assim, o principal ativo que vocês gostam de investir lá fora? Antes de a gente voltar aqui e falar de Juros Brasil, Bolsa Brasil e assim por diante. Então, a gente acha que, assim, essa situação desde da quinta-feira, sexta, ela tá desenvolvendo para, no mínimo, uma desaceleração adicional nos Estados Unidos, tá? Eu não vou cravar aqui que é uma crise, embora eu acho que ainda vai ter alguns bancos que vão ter problema. Mas assim, eu acho que uma desaceleração adicional a gente acredita, tá? Então a gente montou um book bem defensivo, a gente fez algum aplicado nos juros americanos, na parte mais curta. Estamos reduzindo as we speak. E algumas coisas ali mais defensivas do tipo long yen contra o US. Algumas coisas em juros no México a gente já tinha. É um país que está bem arrumado e eu acho que se tiver uma desaceleração econômica americana, né, eles estavam na dúvida quanto mais subiam os juros, agora devem subir um pouco menos. Ele é bem ligado à economia americana, né? Então é mais isso aí, apostas em desaceleração econômica mais profunda. O S&P também é outra. Dólar vocês não têm. Mas dólar contra moedas é mais dólar, comprado em dólar especificamente. A gente está $1.000 comprado em smile. iene. Assim. É comprado em iene. Vendido em dólar. Vendido em dólar. A gente tinha até um pouco de euro, mas a gente foi reduzindo hoje com essa questão do CS, a gente terminou de zerar, tá? Assim, embora o euro como um bloco, a gente acha que está melhor posicionado, está crescendo, né? Está saindo da crise de gás com maior robustez, etc. Né? A gente também não sabe qual o tamanho do buraco lá normalmente não, né? A regulação em cima desses bancos regionais é um pouco mais loose que a regulação dos bancos americanos como um todo, e é bem mais loose que os bancos europeus. Os europeus são mais regulados, exigem capital mais alto. Então, apesar de achar que está um pouquinho protegido, uma coisa é ter problema com o Silicon Valley Bank, outra coisa é ter problema com o Credit Suisse. Né? Traz algum reflexo até para o Brasil aqui, né? Porque o Credit Suisse é um banco relevante no Brasil e, né, tem um private grande, um IB grande também. Já saiu essa história de que estaria vendendo posição em algumas coisas aqui, né? Sim. A gente vai ter que acompanhar isso de perto. Essa vez tá complicado, né? Porque lá fora o pessoal tá falando assim, não, vou fazer posição lá fora, porque o cenário tava um pouco mais, assim, tinha cases um pouco mais claros, né? Não vou fugir de Brasil, que o Brasil tá uma confusão, né? Aí agora começa lá fora a dar problema, né? Assim, como é que fica, assim, o xadrez, né? Assim, começa a ficar complicado, né? Não, daqui a pouco vem a matéria, aquela matéria do Cristo em algum momento, e a gente só precisa fazer o contrário. Esse é o grande sinal, né? Por aí. Não, legal. Vamos falar um pouco sobre Brasil aqui, né? Como é que vocês estão vendo? O Brasil está numa posição talvez meio parecida com essa história de, né, o sistema bancário impactando decisão de Banco Central, né? Depois que a gente teve aí eleições, juros subindo muito forte, o Banco Central foi colocado em xeque sobre autonomia e tudo mais, e nas últimas semanas o juro fechou bastante aqui, né? Como é que vocês estão vendo isso, né? O que é o cenário de vocês para a Selic? Se a gente pode esperar alguma sinalização de corte esse ano ou ainda está muito cedo, dado que a inflação ainda está um pouco pressionada? Não, eu acho assim, obviamente, esse ruído todo, né? E eu acho que sendo bondoso em falar em ruído, tanto na questão, né, de queda de juros, quanto a questão no sistema de metas, qual que vai ser a meta, etc., ela atrapalha muito, tá? Eu acho que, assim, pelas condições naturais da economia, a gente já está vendo uma desaceleração econômica, inclusive na parte de emprego. A gente já está vendo, né, um aperto de crédito, que já estava acontecendo desde a virada do ano. A gente já via, né, alguma coisa também, principalmente ali na parte mais de consumo de bens, de automóveis, já em desaceleração. Então, assim, eu acho que estávamos caminhando para um corte de juros até mais rápido. Tá? Eu acho que esse noise todo, que é você colocar em que meta que a gente está trabalhando, qual que é, né, qual o nível de pressão que vai ter o governo, quais são os novos diretores,
né, do Banco Central. Eu acho que isso aí acaba atrapalhando o coadjuvante. Dá para dizer que essa pressão do governo no Banco Central, né, e questionar a independência de falar tanta besteira e não colocar, vamos dizer assim, o time em campo, né, mais atrapalhou um cenário de corte dos juros do que ajudou. Com certeza. Né, ainda principalmente. Se você olhasse dezembro do ano passado, acho que o Rodolfo pode me confirmar, mas acho que se você olhasse dezembro do ano passado, novembro, tinha corte já. A discussão era se cortava em maio. Era 10. Você Era cortava... 10, era final do ano a 10. Era Selic. Assim, antes das eleições, a Selic projetada para o final desse ano era 10. Né? Entrou o governo, falou um monte de besteira, né, questionou a independência do Banco Central, falou troca de meta de inflação. A discussão, os juros futuros abriram pra caramba e colocou no balanço de risco do Central muito mais outras coisas que talvez a gente já podia estar conversando sobre corte de juros e a gente ainda não está nessa discussão, né? Exatamente essa. Agora, o que aconteceu assim de lá para cá, eu acho assim, por conta da própria curva de juros abrir, né? Teve um aperto nas condições financeiras aqui no Brasil também. Tá? Fora isso, nós tivemos o evento das Americanas, né, que fizeram o mercado de capitais, né, quase que congelar e ter uma abertura de spread razoável, né? Vocês sabem até melhor, vocês acompanham até melhor que eu. Então a gente tem um aperto de crédito aí adicional ao que já vinha tendo pela própria política monetária. A gente também está sempre em conversa com o Banco Central, né? Eles divulgaram, né, um relatório sobre sustentabilidade do sistema. E realmente não parece ter um problema sistêmico, tá? Mas assim, é um aperto adicional, assim, eu acho que não há para ter dúvida. Assim, o mercado de capitais é um mercado ainda pequeno, frente ao mercado bancário, no tamanho de empréstimos, mas você já vê assim, aumentos de spreads na ponta final para PJ, a gente já vê também uma escassez de crédito para algumas linhas. Então, assim, é um aperto de crédito adicional. Então, assim, eu acho que todo esse ruído fez, provavelmente, a economia desacelerar mais rápido, tá? A gente até teve aí um janeiro que foi um pouco atípico, um janeiro mais forte, tá? Muito fala também na questão da sazonalidade, né? Você teve alguns anos de Covid que embaralhou tudo. Ano passado ainda teve uma Copa em dezembro. Então, assim, coisas que a gente não está muito... Pode ter algum efeito, simplesmente, né? Dezembro muito fraco, teve um payback agora em janeiro, mas assim, já os dados de alta frequência que a gente acompanha de março já estão mostrando uma desaceleração mais forte de novo, né? Então, assim, eu acho que a história do Brasil é uma desaceleração, tá? A gente até tem um PIB perto de 0,8, mas é muito em cima do agro. O agro vai surpreender bastante no primeiro tri. Vai surpreender, não digo, mas vai ser bem forte no primeiro tri. E o resto da economia, provavelmente, assim, fraca, um pouquinho aumento do desemprego. Então, assim, mesmo com esse ruído, eu acho que o Banco Central consegue cair ali para o meio do ano, tá? Meio do ano. Meio do ano. E aí, aposta, assim, uma aposta de Selic terminal para esse ano, do que? Né? Eu botaria 11. Isso que eu ia perguntar. 275. Qual que é a profundidade do corte, assim, né? Porque você não consegue, né, também muito. De um lado, porque você tem expectativa de inflação subindo, né? Você tem expectativa de inflação subindo, as de longo prazo. Assim, eu acho até que... Eu estava conversando isso até com ex-diretores de BC, etc. Assim, essas expectativas de inflação, quando você joga no modelo, elas são maravilhosas para projetar a inflação, mas porque elas também têm um componente de você estar lá medindo, por exemplo, sei lá, um aumento de impostos, né? Não tem como você colocar nas equações aumentos pontuais de impostos, né? Você pega porque vai subir o imposto, vai subir o preço, por exemplo, da gasolina, você vai lá, ajusta sua projeção e aí isso daqui se transmite para a inflação corrente. Fora o canal tradicional, que quando a expectativa de inflação é muito alta, as pessoas já tendem a repassar os preços agora. Assim. Então, assim, eu acho que o efeito na inflação corrente das expectativas deveria ser um pouco menor, porque parte dessa desancoragem vem com a mudança da meta, né? Com a perspectiva de mudança de meta. Só que a gente fica num limbo que, assim, o presidente já falou contra a meta de 3. O ministro também. Falou que não teria feito 3. Então, assim, o que vai ser? Então, a gente tem até advogado, vamos assim dizer, para a gente chegar e fazer logo essa mudança.
Fazer antes. Fazer logo. Antes. Eu sei que é ruim que você em junho seria o tempo ideal, então você fazer antes, você pode criar o problema de todo mundo achar que você vai mudar. Vai subir de novo. Vai mexer de novo, mas assim, eu acho que é melhor fazer agora, assim. É que o mercado já precificou isso, né? Pois Assim, é. Então, assim, a discussão não se encerrou, né? E o mercado já colocou no preço que é 4, né? E aí o preço tá em 6 já, então... E não chegaram e falaram, não, desistimos, vai ser 3, né? Que eu acho que é improvável, né? O que a gente tem ventilado, né, o próprio ministro deu uma entrevista que, poxa, a gente, né, mudar esse horizonte, deixar um horizonte um pouco mais longo, fazer esse horizonte móvel, talvez mudar marginalmente para 3, para 3,5. A gente preferia que fosse logo, tá? Mas assim, eu acho que essa história vai se desenrolar até mais ou menos o meio do ano, né? Até junho isso aí vai acabar. Por isso também eu pincelo ali, eu acho que talvez ali em torno, depende de quanto que vai ser esse aperto de crédito que vai vir adicional do externo, né? Não deveria ser muito para o Brasil. O Brasil não é tão também dependente de crédito externo, mas algum sempre vem, né? As debêntures, durante muito tempo, elas tinham taxa de financiamento mais barata que a externa. Então as empresas migraram lá para fora. Migraram para cá. Tiraram para cá, sim, mais barato. Sim. Mas, recentemente, estava virando. Então era de se esperar que as empresas migrassem para fora, mas agora apertou lá fora. Então, assim, vai ter um aperto também. Sim. Então, talvez esse aperto de crédito faça o Banco Central antecipar, mas eu acho que o mais rápido seria junho, tá? Eu acho que as expectativas estão muito desancoradas para ele fazer um corte mais rápido, tá? Sim. É porque não... Vai lá, Brian. Não, só pra gente só ficar claro, assim, a ideia, vamos dizer, se fosse o Raduan aí na... Raduan diretor. Raduan diretor, sentado lá numa das cadeiras, assim, o que você acha que seria uma condução boa, né, para o Brasil e que o mercado gostaria? Não, eu acho assim, de fato, eu gosto assim, né, do regime de metas de inflação. Eu acho que ele meio que, obviamente, ele pode ter esses ajustes. Não era a hora de fazer esses ajustes, tá? Foi contraproducente. Mas agora, dado que está na mesa, talvez seja melhor fazer. Eu acho que, assim, uma meta de... que não seja 3, seja 3,5. Era bem mesmo a 3 era factível de fazer, tá? Obviamente, alongar esse horizonte, deixar esse horizonte móvel, é uma medida que a maioria dos bancos centrais do mundo foi para isso. É melhor mesmo, né? De novo, acho que o timing é ruim de mudar, mas é melhor. Eu estaria lá olhando primeiro, né, para as condições de financial conditions como um todo de Brasil, né? De novo, eles têm bem mais informação que a gente também, né? Quanto que esse aperto de crédito vai influenciar na economia. Mas assim, eu acho que quando você está trabalhando no meio do ano, você já tem uma perspectiva. A gente acha, por exemplo, se esse ano, perdão, a inflação está perto de 6, 5,8. Para o ano que vem, a gente já está falando perto de 4, tá? A gente espera essa desaceleração econômica. Então, assim, algum alívio monetário, até mesmo para o seu juro real não subir na margem, eu acho que é razoável ali para o meio do ano, quando você começar a mirar também em anos mais distantes. Mas depende também, que a gente não comentou, provavelmente vocês vão me perguntar da fiscal, né? Tem que estar minimamente arrumado, né? Exatamente o que você perguntar, assim, porque no final das contas, até queria ouvir sua opinião sobre isso, o Banco Central ele virou meio que refém do fiscal, né? Ele é como se estivesse no avião, que ele é parte passageira, assim, né? Que as expectativas dependem do fiscal, você depende da expectativa de colocar no modelo, então você ficou meio que, né? Total. Refém ali, né? Não depende exatamente de você, né? É uma outra autarquia, estão né? ventilando que é para ficar um déficit zero. Dá para acreditar nesse déficit zero aí? Então, como é que vai ser? Dado que não. depende do fiscal, né? Como é que vai ser esse fiscal? Não, mas assim, eu sempre que eu falo com meus pares, falo, mas você é muito otimista, você confia muito nesse governo. E não chega a ser bem o caso, mas eu acho que a gente tem uma visão um pouco mais otimista no fiscal, muito mais pela foto herdada, tá? Sim, o que a gente viu no ano passado é que o nível de arrecadação tem sido mais alto do que o esperado, tá? E quando a gente destrincha, assim, é aberto de diversas linhas de imposto de renda, então não parece ser muito concentrado em, sei lá, minério. Teve também, mas assim, é uma coisa bem disseminada. E quando a gente foi buscar os motivos, né? Um motivo que parece ser bem importante é a tal das tabelas do IR, que eles não estão, né? Ficaram muitos anos sem reajustar em termos de nominais, né? Então, por exemplo, sei lá, o do lucro presumido, se eu não me engano, é 70, 80 milhões ainda. Como tiveram inflações durante muito tempo e essa tabela não é corrigida, você passa para outra
para outra etapa e você acaba aumentando, né, o seu imposto, né? Então a gente acha assim que a gente está saindo, né? O governo anterior entregou com um superávit. Era para ser um superávit de 0,5% esse ano, tá? Com toda aquela PEC da transição, de gastos de 220 bi, etc., a gente acha que a gente pode caminhar para um déficit de 1, tá? Mas assim, eu acho que que o próprio governo está falando, tá? Eu acho que, obviamente, tem um risco. Esse déficit de 1 ele foi feito por um aumento de impostos, né? Então tem um aumento de impostos daquele do PIS/COFINS em cima do SMS, tem um aumento de imposto de gasolina, tá vindo agora o aumento de imposto na questão de colocar imposto nos jogos eletrônicos, que é um ajuste que piora a economia, né? Diminui a produtividade, tá? Mas eu acho que assim eles conseguem entregar esses 1% desse ano, tá? Aí eu vejo o risco meio balanceado, tá? Eu acho que tem um risco para ser pior por conta da atividade econômica, que a gente está esperando uma desaceleração mais profunda. Mas também tem essas medidas do CARF, que eles ficam falando o tempo todo, tá? Que ninguém direito sabe, tá? Mas assim, como a gente coloca bem pouco na conta, talvez tenha um upside risk aí, ainda que seja on-off só para esse ano. Já para o ano que vem, para fazer 0, eles têm que subir, as regras que estão, né, sendo vinculadas aí na mídia, elas falam de aumentar os gastos no PIB per capita. PIB per capita é mais ou menos PIB menos 1%, porque a população aumenta mais ou menos 1%. Não é suficiente, né? Então, assim, eles precisariam fazer um aumento adicional na magnitude, assim, sendo bonzinho, de 0,7% a 1% do PIB em tributos, né? Eu acho que agora a batalha é bem mais difícil, né? Agora, assim, se for em cima de uma reforma tributária, tem que passar por Congresso, né? Não tem mais nada muito óbvio. Não tem muito freelance. Agora eu acho que para aumentar esse 70 bi, vai que seja, 0,7 do PIB de impostos, é uma briga mais difícil, tá? Assim, talvez eles arrancam algum coelho da cartola em alguma dessas coisas. O ministro falou outro dia em taxar mais combustível fóssil, taxar bebida, taxar fumo. Mas assim, o cardápio fica meio reduzido. Então, assim, a gente trabalha que alguma coisa vem de aumento de imposto, mas assim, esse déficit pro ano que vem mais com cara de meio. Aí vem a pergunta, meio é catastrófico? Não parece ser catastrófico também. Porém, a gente precisa caminhar para um superávit, perto de 1 a 1 e pouco, para equilibrar a dívida. Né? O problema, em essência, não só o primário, mas também é o diferencial de juro real para o crescimento, né? Também, exato. Que é super importante, né? Assim, se a dívida tá rodando a R$6 e você cresce, que seja 1, vai. 1,5, que seja. Assim, a sua dívida cresce 4 pontos do PIB, você querendo ou não, né? Se você ainda faz um déficit de mais 1, pois é. São 5, né? Então, uma hora não estabiliza, né? E essa assim, conta, como é que fica? E talvez, assim, a gente ainda tem, assim, a sinalização não tem vindo pro lado boa, né? Você tem, beleza, mesmo essa regra vai ter espaço para políticas anticíclicas. Assim, agora a gente tem que estar fazendo uma contração fiscal para justamente liberar o monetário de fazer a expansão, né? Você começa a expandir o fiscal, o monetário cai menos, cresce menos, é a política errada, né? Agora a gente tinha que estar falando assim, olha, vamos lá, a gente tem esse ano um PIB baixo, né? Qual vai ser a resposta do governo? Se ela for gastar mais, complicou. Né? Se for botar mais para fiscal, complicou também. Ontem saiu uma medida ruim, que eles baixaram o teto do consignado numa canetada, né? Assim, não ajuda, porque você vai piorar que fizesse essas medidas de outra forma, né? Então, assim, não dá para também estar muito otimista com o filme, porque o filme não parece que eles não entendem muito esse trade-off de, assim, é melhor agora gastar menos, né? Fazer um fiscal melhor, porque aí o monetário consegue te ajudar aqui e aí você vai crescer mais lá na frente de uma maneira mais saudável. Sim. O cenário básico que você tem na cabeça é meio um Lula 2, assim. Eu tributo, aí eu gasto. É o tributo, aí eu gasto. É o tributo, eu gasto. Entre Lula 2 e Dilma. Dilma, vai. Foi o que eu escrevi pior, também outro dia. Entre Lula 2 e Dilma, assim. Mas dá pra ficar animado com... Não dá. Animado. Não dá, né? Mas assim... É que o pessimismo, acho que do mercado é muito grande também, né? Sim. O meu ponto é um pouco nesse, né? Assim, acho que o reflexo para a Bolsa no Brasil, que é uma bolsa que está amassada, né? Foi muito impactada aí por aumento de juros, né? O juro balança a Bolsa no Brasil sempre, né? É igual em todo lugar, balança, mas assim, especialmente no Brasil, quando você tem acho que também no Brasil tem uma questão que é
o brasileiro adora o rentismo, né? 1% ao mês, ele inibe a compra marginal para qualquer coisa, né? Não só bolsa, mas qualquer outro tipo de ativo. Qualquer ativo. Então, acho que esse movimento de portfólio, a gente vê isso principalmente aí nos dados recentes, né? A indústria de fundos, né? Que, em tese, oferecem alternativas de investimento, além da renda fixa tradicional, ela tomou um resgate gigantesco. E não foi só em multimercado e ações, foi também em renda fixa de crédito privado. Né? Acho que só a Previdência tá positiva esse ano, se eu não me engano. Mas, assim, vamos falar sobre, então, bolsa. Peraí que eu tô com... Falar sobre bolsa no Brasil, né? Uma bolsa super amassada aí nos múltiplos mais baixos, aí, acho que dos últimos 10, 20 anos. Um juro saindo de 13, indo para 10, dá para ficar animado com bolsa aqui em alguns papéis, alguns setores? Assim, de novo, a gente tem bastante um approach de modelar tudo, né? E como você falou tudo, assim, a variável mais importante é os juros, tá? Se botar um modelo que é tão básico quanto tá cortando os juros, a bolsa sobe, funciona. Né? Ela precisa, talvez, de uma perspectiva mais óbvia de corte, mas funciona. Tão simples quanto isso, podem testar. Época de juros para baixo, bolsa sobe, juros para cima. Então, assim, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Eu acho que, como eu acredito que vem um corte de juros, ainda que não tão cedo quanto a curva hoje está, eu acho que sim, a gente pode ter um momento que é um momento de uma... Né, eu não digo um super otimismo, mas pelo menos voltar um pouco, né, esse ultra pessimismo que a gente tem em renda variável. Acho que o corte tem que estar um pouquinho mais próximo, tá? Mas, assim, a gente acredita... Então, quando você olha esses modelos, são modelos mais macro-based, eles indicam compra de bolsa bastante, tá? Porque eles veem um equity risk premium alto, mesmo tirando Vale e Petro, embora o grosso do equity risk premium tá aí, mas assim, mesmo assim eles veem um equity risk premium, como eles estão vendo já a curva de juros já cedendo, etc, eles indicam bastante, e outras variáveis, né? Variável de risco no Brasil não aumentou quase, apesar de toda essa ruído de governo, etc, CDS baixo, volatilidade de câmbio baixa. Então, assim, os modelos falam, não, fica super long. A gente tem outra linha, classe de modelos, são mais ligados a finanças, que tentam mapear mais fluxo. Essa, como a gente ainda vê um resgate significativo em renda variável, eles falam, não, fica quieto aí, porque você ainda vai ter resgate, né? E vai ter resgate. E vai ter, com certeza. E vai ter ainda resgate. Então, a gente está num approach esperando um pouco, comprando alguma coisa, né? A gente tem uma posição pequena, perto de 4% relocado em bolsa, em alguns setores. Esses que são mais amassados e um pouco mais sensíveis a juros. Mas assim, eu estaria olhando agora a comprar, tá? Eu estaria olhando mais para aumentar, assim, acho que uma das variáveis que a gente tem que olhar esses resgates, pelo menos diminui de intensidade, a outra variável é quão perto está o corte de juros, tá? Mas eu acho que esse corte de juros vem meio que por bem ou por mal, tá? E assim, bem por mal, assim, não estou dizendo que eu acho que o Banco Central vai cortar antes porque pressão política, nem nada disso, mas é porque a própria pressão política, etc., fez um aperto nas condições de crédito que vão fazer a economia desacelerar. Eu não acho que assim, talvez assim, e assim, só comentando, essa questão do, não, eu estou esperando um comunicado do Copom que tem um pouquinho acenar aquilo. De novo, só atrapalha, entendeu? Assim, o que é acenar, né? O que não é acenar? Então, assim, mas como a gente acha que tem até condições propriamente por conta de uma melhora, a inflação ela está mais resistente, é verdade, mas assim, até a parte de serviços subjacentes tem vindo até um pouco mais baixo que a gente esperava. Né? O emprego tem moderado, né? O CAGED tem desacelerado, então a gente espera que isso vai moderar aí um pouco para frente. Então acho que as condições econômicas vão sugerir um corte pequeno, não muito grande de juros, e aí eu acho que a Bolsa ganha um respiro, vamos assim dizer. Isso que eu ia te perguntar, o que você prefere, assim, dado esse cenário, aplicar juro no Brasil ou comprar Bolsa? A gente tem uma posição, a gente tem melhor? um pouquinho de aplicado nos juros, embora a gente reduziu também, né? Um pouco mais para frente, mais no miolo, porque a gente não acha que tem esse corte tão rápido. Mas também, por outro lado, a gente tem uma posição longa em dólar, tá? A gente está com um case assim, vem uma desaceleração, essa desaceleração vai permitir um corte de juros, a desaceleração não é muito boa para a moeda, o corte de juros também não é bom para a moeda, o carry do Brasil que é bem alto, né? Mas ele tem, né? Ele já 3,75, se ele vai para 11, já o carry já se reduz bastante, principalmente porque você tem ainda, né, aquela parte do cupom cambial que rouba uns 150, está roubando mais agora.
Então, assim, o book é mais acreditando em desaceleração econômica no Brasil e no mundo. Eu até, assim, daria para ter uma carteira que tá aposta, vamos dizer assim, você compraria hoje Bolsa Brasil comprado em dólar e apostando aí, indexados em inflação aí de longo prazo, assim, essa é uma carteira Isso aí. É mais ou menos essa linha que a gente tá. A gente tá com algumas coisas, assim, pequenas na parte mais no setor de home builders também no Brasil, assim, é um setor que tá muito barato, né? Nas métricas usuais, né? E acho que ela ganha também um certo relief. Não acho que é um mega setor, não, tá? Mas eu acho que tem um relief rally aí de você tá precificando esse corte de juros aí. Muito bom. Maravilhoso. Tem alguma posição... A gente gosta aqui também de fazer perguntas mais capciosas, de falar assim, qual que é... A gente conversa com muitos gestores multimercados e a gente vê que em alguns momentos eles ficam muito com a mesma visão e outros momentos acabam, né, variando. E a gente tem visto que agora, durante bastante tempo, estava todo mundo mais ou menos com a mesma visão. Mesmo, né? Acho que principalmente, sei lá, até 6 meses atrás, estava todo mundo com uma mesma visão, comprado em taxa de juros americana, vendido em bolsa americana, não muito otimista com bolsa aqui, né? Ninguém muito long em bolsa, talvez mais no relativo. Dólar é sempre uma discussão que não tinha consenso, acho que essa era a grande, mas todo mundo preferia não ter do que ficar apostando em compra ou venda. Mas, assim, dentro das posições todas de vocês aí na Genoa, tem alguma posição, assim, não tão consensual, algo que vocês estão olhando, assim, e falam assim, putz, cara, acho que isso aqui pouca gente tá falando, é um negócio que a gente gosta bastante. Eu acho que é um pouco essa renda variável Brasil, né? Eu acho que embora, assim, talvez o mesmo juros, não sei se pelo que a gente observa, assim, o investidor local não é tão otimista também com o corte. E, de novo, a gente também não acha que tem um corte tão rápido quanto está hoje na curva, tá? Mas, assim, eu acho que a gente tem essa desaceleração econômica e e mesmo o técnico desse mercado, ele é muito limpo, né? O Tesouro vem emitindo cada vez menos. O investidor estrangeiro vem aumentando nas posições. O investidor estrangeiro tem um olhar um pouco diferente do Brasil. Acho até que menos positivo agora do que foi na virada do ano, mas ainda assim mais positivo para as condições, né? Que assim, mais ou menos nessa linha de que a inflação não tá cedendo, então 3,75 é muito juro. Então eu diria que são essas duas aí. De resto, eu acho que a gente compartilha um pouco do pessimismo estrutural com o caminho com o Brasil. Não dá para ficar muito otimista assim, né? Assim, eu até acho que assim, o ministro Haddad ele tá fazendo um esforço para tentar chegar nesse zero, embora o esforço é em cima de receita, que não seria o ideal. Mas a gente sempre escuta não, temos que aumentar o BNDES, temos que... Né? E assim, eu acho que ninguém é contra se a gente aumentar os gastos sociais. Acho que todo mundo seria a favor, né? Mas assim, a gente gasta muito já. O Brasil já tem gastos sobre o PIB dos mais elevados dos países emergentes, entendeu? Então teria que ter pelo menos algum ajuste nesses gastos para você deslocar da parte mais rica da população para mais pobre, entendeu? E não só gasto. Porque o gasto, você pagar só com tributo, você vai piorando a rentabilidade de todo mundo. E no longo prazo é ruim. Né? Você mata a sua produtividade no longo prazo, né? No final das contas, e não arrecada mais com isso. Tá? Aí você fala assim, não, vamos fazer uma reforma de IR que você desloque mais. Hoje a parte mais baixa da população paga muito imposto em indiretos. Eu acho que todo mundo ia topar essa. Sim. Só que, ela sempre vem, ela vai ser assim, mas tem um aumento de carga tributária, E a carga tributária no Brasil não é baixa. Se fosse super baixa, beleza, mas não é, né? E tem algum hedge que você acha que faz sentido para compor a sua carteira como um todo? A gente estava até comentando antes, você falando do Joesley, hoje eu gosto de ter mais câmbio, eu acho que é mais o câmbio, né? O câmbio é o câmbio. Assim, a gente procura sempre, assim, o que eu acho que eu acho que é um grande diferencial nosso, é que a gente sempre procura, eu acho que o mercado olha bastante para métricas de risco, tipo VaR, etc. E foca menos em estresse, em drawdown. Assim, que é a métrica que no final que é que mais penaliza. Assim, não só para eu acho que para né, a gente como empresa, mas para o cliente final. Como você comentou, assim, o cliente final ele tem lá 1%, o cliente final não está acostumado, não quer. E ele tem esse direito de não tomar 6, 7% em um mês.
Então, assim, a gente sempre olha bastante isso. A gente olha, em geral, 15 a 20 cenários de estresses, cenários históricos, cenários prospectivos, né? E aí a gente sempre tenta anular os nossos riscos, seja em opções. Então, a posição de câmbio, por exemplo, é uma posição que fica em opções. A posição de bolsa também, a opção tá opcionalizada. Então, assim, sempre que a gente consegue fazer opções, a gente vai para o mercado de opções justamente para ter você compra essa cauda, tá? Se mostra barata ao longo do tempo, dado o tamanho de crises que a gente vive. Esse é até um negócio legal para falar, né, Luiz? Assim, quem investe em fundos multimercados, né, precisa entender um pouco dessas métricas, né? Entender essas métricas, o que significa o VaR, o que significa o stress, o que significa o drawdown, né? Talvez a mais fácil aqui de entender para vocês que estão assistindo, né? O drawdown é basicamente o quanto que o fundo pode cair, né, da cota máxima até o momento atual, né? Então, em alguns momentos, você pode ficar ali durante algum tempo debaixo d'água, vamos dizer assim, né? E talvez uma coisa que aí o Luiz também faz muito bem, que é analisar historicamente, né, depois de um drawdown relevante de cotas de alguns gestores, né, quanto tempo ele demora para recuperar esse drawdown, porque historicamente os fundos que a gente acompanha e investe aqui, a gente tem um Fund of Funds, né, multimercado que investe, inclusive na Genoa, a gente procura muito, né, resultados que não podem ser analisados em janelas curtas, mas principalmente você analisar o porquê dos resultados. Então, como que quão mal vai o gestor quando o mercado vai mal, né, e quão bem ele vai bem quando o mercado vai bem. Quanto que ele perde de dinheiro quando ele estava errado, o quanto que ele ganha de dinheiro quando ele estava certo. As cotas ao longo do tempo vão refletir toda essa habilidade do gestor de alocar, né? E o legal, né, que vários fundos multimercados, e a gente aloca bastante isso lá nas carteiras dos clientes da Wealth, historicamente você tem fundos aí que são muito consistentes em entregar CDI mais 5, CDI mais 6, né? Que hoje com CDI desse nível é um baita de um retorno. Não é um retorno de bolsa com risco muito mais controlado, né? Exatamente. Não, se você pensar assim, tem algumas coisas que são legais aí, assim. O CDI, ele é meio que CDI mais IPCA mais 6, né? Então você tá entregando mais 6, né? Então, grosso modo, você tá levando o IPCA mais 12, vamos dizer. Isso aí. Grosso modo, teria que fazer o composto, mas só pra... Então, assim, acho que o multimercado é uma classe fantástica por motivos N, né? Você leva o carrego do CDI, você tem todo um mercado oceano para você olhar e operar, né? Você fala, puta, eu não quero bolsa, mas eu quero DI, mas eu quero câmbio, eu quero commodity, então tem essa habilidade. Os multimercados, acho que no final das contas, né? O Raduan falou isso bem, né? Se você pensar que o radar vai ter uma vol ali de 7, você ter um drawdown de 7 é bem razoável. Você está fazendo mais ou menos uma vez a vol. Se o radar tivesse caído 21, eu falei, pô, Radon, e aí? O que rolou? Mas você tá falando radar e não tá sendo... O Genoa Radar é o fundo deles, né? Se a Genoa caísse 21, eu estaria preocupado. Mas assim, um gestor bom, né? Vai conseguir fazer, né, uma razão ali, se você olhar a volatilidade do fundo e olhar o drawdown, parecida com 1,5, 2 talvez. Né? Eu acho que o Nimitz é 2 também. Então, que é o do Xavier, né? Então, assim, acho que isso é importante. O investidor tem que entender também que, assim, para você ficar no multimercado, se você olhar historicamente, tem que ficar pelo menos 3 anos. 3 anos é o limite razoável para você olhar um gestor e falar assim, cara, esse cara entregou o que ele se propôs. Ou não entregou o que ele se propôs. Não, e a gente já até estudou isso, que em 3 anos você bate o CDI com certeza, né? Com certeza, em várias janelas, né? E aí, obviamente, selecionando bons gestores, em 3 anos você dá CDI mais 5, CDI mais 6. Então, é importante, né? Assim, para a tua carteira mais do dia a dia, né? Para o teu dinheiro mais do dia a dia, aliás, é importante você ter, né, em produtos com liquidez que pagam hoje 100% do CDI, é excelente. No próprio Itaú, hoje você consegue ter lá um CDB com 100% do CDI, é praticamente imbatível, né? Com segurança do Itaú, 100% do CDI. Na minha época, quando eu comecei no mercado, os CDBs pagavam 80% do CDI, né? Não era isso? Agora pagam 100%, né? Graças a toda essa concorrência que está tendo entre plataformas. Então, todo o dinheiro do dia a dia pode render 100% do CDI. O teu dinheiro de 12 meses até 18 meses, tem um monte de crédito privado que vão te pagar 115%,
115, 118, né, grossapado, porque tem aí as LCAs que pagam 94, 95, 96, né? Então, esse é o teu dinheiro de 12, 18 meses. E se você quiser ganhar CDI mais 5, mais 6, né, o teu prazo tem que ser um pouco mais longo. E esse prazo para investir em fundos multimercados rodam aí em torno de 3 anos. Né? Então, drawdowns são normais. Né? Volatilidade também é normal, mas a gente gosta aí como um veículo muito bom para ser alocado em médio e longo prazo, né? A gente está sofrendo um pouco, né, nessas últimas janelas, mas assim, a gente continua gostando muito da classe, né? Não, eu acho assim, eu faço um comparativo, uma metáfora, assim com uma luta. Você está indo num MMA. Assim, tem certas classes de fundo que assim, elas te restringem. Você não pode fazer isso, você não pode fazer. Então é como se o cara entrasse na luta sem poder chutar com a perna direita. Exatamente. Já complica. O multimercado, ele te dá essas opções, né? Você pode ficar comprado, você tava no Vale Tudo. Vale tudo. Você está preparado para o Vale Tudo. E cada vez mais que eu vivo nesse mercado, eu acho assim, que é um meio Vale Tudo mesmo. Que assim, a gente se colocar assim, a nossa classe de ativos que a gente olha só, mercados emergentes, é uma classe que tem muita volatilidade pelos próprios ativos, ela tem muita volatilidade econômica por conta das mudanças de governo, de políticas econômicas. Você vê o Chile ganha esquerda, a Colômbia ganha esquerda. Então, assim, cada vez mais você tem que ser tático, e vale tudo mesmo. Assim, então, quando você amarra o gestor, e sei lá, tem diversas formas, tem diversos outros fundos que né, pela própria regulação do fundo, você acaba tirando o retorno dele. Acontece que assim, não tem como, né? A gente é humanamente impossível estar certo 100% do tempo, etc. A gente tem uma equipe robusta de análise econômica, etc. São quase 60 pessoas, 54, acho que agora tem, por exemplo, 15 economistas, assim, já mara que assim, quando eu saí, o Itaú talvez tenha mais hoje, mas quando eu saí era até menor. Então assim, só que assim, a gente tem uma certa variável que é meio que aleatória, né? Assim, acontecem coisas que às vezes você não está prevendo. E já aconteceu de tudo. O Joesley que a gente mencionou é uma. Isso que eu ia te perguntar, assim, qual que foi o seu maior aprendizado como gestor, assim, nesses 25 anos? Vou escolher um. Eu já tive alguns, assim, mas eu acho que esse, assim, de você não ter amor à posição, não tem medo de falar, putz, eu errei. Assim, o ego atrapalha muito. Assim, é isso mesmo, mudou, errei, estava errado mesmo. Então eu acho que assim, você ter pessoas boas, né, que trabalham com você, que você pode ter essa discussão franca, né, de você poder questionar a pessoa português questionar. Eu tenho, né, eu até mesmo, né, meus sócios, meus funcionários, eu falo para vocês, tem que ter liberdade de questionar, né, porque senão não faz sentido, né, estaria só eu lá. E essa do drawdown, assim, esperar drawdowns, esperar tiros de onde você não espera, assim, sempre espere, né. Esse em particular foi bem, bem ruim, assim, era algo que tinha muito como mapear, porque não era um dado econômico, não era nem os nossos, a gente, por exemplo, tem 5 consultores políticos, né? Mas não era nem uma consultoria política, assim, não era nada, né? Era simplesmente alguém que fez uma delação premiada no momento totalmente tonto, né? Então, sei lá. A gente acho que é isso aí, tem que esperar tiro de onde você não espera, assim. E tá preparado pro Vale Tudo, né? E tá preparado pro Vale Tudo. Eu gostei dessa analogia. Eu também gostei, eu vou usar, eu vou roubar, mas eu dou o crédito depois. Não, vou roubar, eu roubo várias, tá? O importante é dizer que o Vale Tudo não dá uma carta branca pro gestor fazer o que ele quiser. Não, exatamente. É importante dizer tem que as o regras do Vale Tudo. Você tem umas regras, né, além do regulamento do fundo, né? Sim. E você tem dentro de uma estrutura de uma gestora multimercado, você tem uma área de risco que é talvez a parte mais importante ali além da gestão, né? A gente aqui escolhe, obviamente, gestores que tem um track record muito longo, né? Que estão fazendo gestão há muito tempo, com cota, né? Que é bem diferente, né? Às vezes, enfim, tem vários gestores que vieram de tesourarias, mas com cota, né, tem uma questão um pouquinho diferente aí que precisa ser vista ao longo do tempo, né? Enfim, tem vários casos aí de bons gestores que vieram de tesouraria, mas, enfim. Agora, saber se a empresa tem uma área de retaguarda aí robusta, né, que
O Raduan foi lá e escolheu quais são as operações dele, né, em Claro. juros, bolsa, etc. Quando o mercado dá uma estressada, a área de risco vai te zerar independente. Independente de qualquer coisa. Então, existem métricas, né, muito claras e objetivas de quando que o fundo fala assim, putz, eu estava errado, fui estopado, agora eu só posso voltar a operar daqui quanto tempo, né? E só também para falar um pouco do trabalho de vocês antes de recomendarem, vocês foram, visitaram mais de uma vez, entrevistaram sócios, entrevistaram o gestor de risco. Então, assim, mesmo Vale Tudo tem regras, né? Exatamente. Vale Tudo tem aquele CAD lá, não é um negócio... Exatamente. Não, legal, a gente está caminhando para o final, queria deixar aí os últimos minutos para você falar um pouco da Genoa, né? Contar para as pessoas como que vocês estão estruturados, quais são os principais fundos da casa, como que as pessoas também podem encontrar mais informações, enfim, contar um pouco aí da Bom, a gente, né, é uma casa macro fundamentada, então a gente tem uma estrutura muito grande nessa parte de análise econômica, né? Ao longo do tempo, eu acho até que pela evolução, né, a gente tem migrado mais para umas análises mais quantitativas, tá? Dependendo mais de dados mesmo, né? Os dados antes não existiam, hoje eles são diversas bases de dados, então a gente se aproveita disso, né? Então a gente assina diversas bases de dados, tanto de cartão de crédito como bases de dados econômicas, de curto prazo, de instantâneas, para tentar ao máximo quantificar as nossas opiniões, né? Então, mesmo na parte de renda variável, a gente já está fazendo screening muito quantitativos nessa parte das análises de empresas, até para pegar coisas que não fazem muito sentido, né? A empresa está dando um lucro muito atípico em relação, então vamos olhar melhor o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem caminhado cada vez mais, então hoje a gente já tem 7 analistas quantitativos, vamos assim dizer, que trabalham entre a parte econômica e a parte de análise, tá? Para ajudar essa parte, não só da coleta de dados, modelagem, para preparar para o gestor uma coisa mais quantitativa. E ao longo do tempo, a gente foi migrando um pouco, né? Não é absurdo, mas um pouco dos riscos para os mercados emergentes, tá? Mas a gente gosta dos mercados emergentes, uma filosofia que assim são menos explorados, né? Então, aí outra analogia, tipo futebol, né? Se eu ganhar R$1 milhão no mercado, não importa para ninguém aonde eu ganhei, certo? Se eu ganhei no México, no Chile, não importa. Né? Se eu for jogar a Champions League, a chance de eu ganhar ali é menor do que eu jogar a Série C do Carioca. Então, assim, a gente prefere esses mercados menos explorados, mas a gente sempre vai com uma análise em cima. Então, a gente tem sempre projeções para dados econômicos no México, no Chile, na Colômbia, na África do Sul, coleta dados nesses países também, estamos participando, né, de todos os investors trips, então atuar nesses mercados, mas com um view de local, tá? Então é um view local, não é um view de tipo o Cristiano Ronaldo jogando na Arábia, ganha muito, joga pouco, eu tô brincando. Mas se você pensar assim, se a gente, por exemplo, a gente até faz posições em juros americanos, mas, eu não tenho a mesma visibilidade que tenho, não tenho o mesmo conjunto informacional que tem o JP Morgan, o Goldman Sachs, né? É óbvio que você pode até responder, você não precisa ter melhor que esse, tem que ter melhor que a média. Também não é verdade, né? Que também tem uma piada, você não precisa correr mais que o leão, você tem que correr mais que o cara do teu lado, que o leão já te... Beleza. Mas é mais fácil você estar melhor na média em lugares que são menos explorados, tá? Sim. É claro que assim, eles têm uma dificuldade adicional de que por ser menos explorados, eles são menores, né? Então você não consegue alocar muito risco ali, mas à medida que você vai pegando vários não explorados, você consegue aumentar ali o seu foco. Então, assim, a Genoa hoje já está chegando perto desses 15 bi, com estratégias, né, de previdência, mas é a estratégia do radar. A gente tem um fundo long bias também, e estamos para lançar, né, um fundo que ainda está em processo, mas um fundo mais nessa linha quantitativa, tá? E é isso, sim. Nós estamos trabalhando há muito tempo juntos. Mesmo os sócios mais novos, o Betão é um também, já está com a gente, já vai fazer 3 anos quase, 2 anos e meio. Então, assim, o core, mantenha mais ou menos o core e é isso, olhar para o mercado, todo dia é uma luta e tá nessa luta aí.
Boa. Eu já tô pensando até na thumb aqui desse programa que vai ser assim. Tem que ter uma coisa com vale tudo. Vale tudo. No mercado. Raduan preparado pro vale tudo. MMA. É. Só não tem uma foto minha de vale tudo, tá? Mas beleza. Brigadão, Raduan. Prazer ter Obrigado, você sim. aqui. A gente acompanha de perto aí o trabalho do Agenor e parabenizar aí pelo crescimento e os resultados também. Não é só crescimento, mas os resultados estão indo muito bem. E dizer pro pessoal aí comentar aqui embaixo, né? Esse programa vai ao ar quinzenalmente aqui no nosso YouTube. Todas as terças-feiras. Falei certo, Ricardo? Que horas? 17 horas. Então não deixem de dar o like aqui. Vamos bater sempre aí 10, 15 mil likes, 1000 views, desculpa. E deixa aqui também os comentários quem vocês queiram que a gente traga aqui nos próximos programas. Obrigado, pessoal, e até o próximo programa. Um abraço.